Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre vencer na tempestade, isso mesmo, vencer na tempestade, né? Quantas vezes, né, a gente muitas vezes tenta resolver as situações na tempestade? Tempestade representa diversidade, problemas, dificuldades, desafios, coisas semelhantes, né? E muitas vezes a gente tenta resolver, mas não consegue. Você já se deparou numa situação dessas? Deixe aqui nos comentários. A gente vai ver aqui num texto da Bíblia que os discípulos, muitas vezes, eles se encontravam em tempestades e eles queriam resolver de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Todo mundo quer sair do problema, todo mundo quer sair da dificuldade, todo mundo quer sair daquela situação, né? De aflição que sobrevém sobre ele, seja qual for a causa, né? Seja na família, seja na saúde, ou nas finanças, ou na vida espiritual, ou na vida financeira, né, de uma forma geral. Todos nós passamos muitas vezes por situações que a gente quer se livrar daquele problema. A gente quer, no caso, como se diz, resolver. Mas muitas vezes a gente tenta de um jeito, tenta do outro, mas não consegue, né? E muitos até conseguem resolver da sua forma, do seu jeito, mas quando chega lá na frente, ele fica batendo cabeça, né? Isso mesmo, vencer na tempestade. Você sabia que nenhuma luta que sobrevém sobre você, sobre nós, é para nos derrotar? Muitas pessoas às vezes têm esse sentimento: poxa, vê essa situação agora, o que é que vai ser de mim, né? O que é que eu vou fazer? É como se ele não tivesse um Deus, sabe? Porque a gente pensar positivo quando tudo está bem é fácil demais. Quando a geladeira está cheia, quando você está empregado, quando você tem saúde. Mas eu quero ver a coisa quando o cinto aperta, né? O calo no dedão aparece. São essas questões aí que a gente tem que muitas vezes maturar. Como é que está a minha fé? Será que está tudo bem, graças a Deus? Mas vamos supor que acontecesse algo inesperado sobre a minha vida. Qual seria o meu comportamento? Como que eu iria manter minha fé? Como que ela iria reagir, sabe? Muitas vezes a gente não pensa nisso. Mas todos nós estamos, digamos assim, susceptíveis a situações muitas vezes inesperadas, né? Às vezes aquele telefone toca quando vê aquela má notícia, né? Ou seja, enfim, aquela coisa toda. Às vezes você vai no médico quando você vê aquele diagnóstico, aí você já fica abatido, não é assim? E assim acontece muita coisa na vida do ser humano, não é, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Eu queria pedir, se possível, para vocês assinar o canal. E sem mais delongas e sem conversa fiada, vamos para a palavra. A palavra diz o seguinte: o que é que a palavra diz? Deixa eu ver aqui. Deixa eu coisar aqui para a gente ler essa palavra. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, né? Houve grande bonança. O que me chama a atenção aqui, pessoal, é justamente que Jesus estava no momento, né? E aquele momento que Jesus não estava fisicamente, não é? Porque tem uma tempestade também que se levanta, não sei se você se lembra, lá em Mateus capítulo, me parece que é 14, que Jesus estava ausente, entende? Mas interessante que o desespero bateu tanto na sua ausência como na sua presença. Aqui a gente vê que Jesus estava dormindo, colocou um travesseiro e estava descansando, né? E aí aquela tempestade, né, que veio de repentino, veio para afundar o navio, entende? E aí os discípulos acordaram Jesus e disse: olha, tu não se importa, vê o que está acontecendo, entende? Foi isso que eles disseram, sabe? E aí foi que Jesus respondeu. Jesus disse o seguinte, ele falou o seguinte, ele disse: olha, pessoal, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele despertando, né, já foi direto para resolver aquela situação. Repreendeu o vento e disse ao mar. O que é que ele disse ao mar, pessoal?
Jesus está dizendo a sua situação, o seu problema, a sua dor, a sua frustração, os seus anseios, o desespero na sua alma, o vento que se levantou, a tempestade que se levantou. Jesus está dizendo, olha, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança naquele momento. Tá certo, pessoal? Então, é isso que vai acontecer com você. Deixa eu tirar aqui que a bateria aqui tá com problema aqui já. Deixa eu tirar esse moído ali, ok? Esse vermelhinho ali. Aqui a gente resolve tudo aqui. Pronto, tá saindo ali, ok? Deixa eu me afastar um pouquinho aqui, senão vai ficar ruim aqui. Entendeu? Então, Jesus está falando ao seu coração, meu querido, minha querida, não se desespere. Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Ele vai acalmar esta tempestade na sua vida. Ele vai tirar os ventos contrários, vai lhe dar vitória, vai mudar a sua sorte. E você, com certeza, vai sair dessa situação mais forte, firme, e Deus vai lhe dar vitória em todas as coisas. Essa tempestade não veio para você afundar, para você ir a pique, para você ser um fracassado ou você ser derrotado. Mas essa tempestade veio para que você tenha um testemunho para falar das grandezas e do agir de Deus na sua vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração. E a gente se vê.